Oi, gente. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre ponto, reta e plano, algumas ideias intuitivas, o que seria e o que não seria, porque nós vamos começar a estudar geometria, tá? Antes da gente continuar o nosso estudo, a gente vai rever um pouquinho essa questão de ponto, reta e plano e a questão de ideias intuitivas. O que seria uma ideia intuitiva, né? Ideias intuitivas são aquelas que a gente sabe, mas a gente não tem como explicar, né? Então, eu tive uma intuição. O que é uma intuição? Olha, eu sei disso, mas eu não tenho como te explicar. Eu não tenho uma definição matemática para isso, tá? Então, ideias intuitivas são aquelas que não necessitam de uma definição precisa. Eu não preciso de uma definição para elas. E como que a gente sabe o que é uma ideia intuitiva? A gente percebe apenas de observar o mundo, né? A gente observa e fala, olha, aquilo ali é um ponto. Mas o que é um ponto? Um ponto é um ponto, né? Eu sei que é um ponto. Bom, um ponto, especificamente. O que a gente pode atribuir como algo similar a um ponto, para a gente ter uma referência? Quando a gente observa as estrelas no céu, né? As estrelas aparecem para a gente como pontos, né? O ponto, ele não possui dimensões, ou seja, ele não tem comprimento, nem largura, nem altura, nada. É um ponto, pontinho mesmo ali. E como que a gente representa esse ponto? A gente representa por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, A, B, C, D, E, enfim, desde que seja maiúsculo, tá? A reta, o que é uma reta? Né? A gente não tem uma definição de reta. A gente só consegue imaginar uma reta. Olha, eu sei que isso aqui é uma reta, mas não sei te explicar o que é especificamente, né? A reta, ela não tem espessura, ou seja, ela não tem largura, ela não tem altura, tá? Ela só tem um comprimento. Que comprimento é esse? Não sabemos. Por quê? Porque a reta, ela é infinita. Ela não tem começo e não tem fim. Ela é infinita para os dois lados. E a gente representa uma reta como uma letra minúscula do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, desde que seja minúsculo. Uma ideia de reta que a gente pode pensar. Uma corda de um berimbau, um varal bem esticadinho, dá a ideia de reta pra gente, né? A terceira ideia intuitiva em matemática é a questão de plano. O que é um plano? Imaginem a lousa da escola. A lousa da escola, ela pode dar a ideia de plano. Dentro dela, eu posso desenhar várias coisas. Eu posso ter reta, eu posso ter ponto, eu posso ter um círculo, né? A lousa dá pra gente a ideia de plano. A diferença é que um plano, ele também não tem fronteira, né? Ele é ilimitado. Ele sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro. Ele é ilimitado mesmo. E sua representação é feita por letras minúsculas do alfabeto grego. Se vocês observarem aqui, ó, eu coloquei o beta. Beta é uma letra minúscula, é uma letra do alfabeto grego e está na sua representação minúscula. Um outro exemplo de plano, um campo de futebol, né? Dentro desse campo a gente tem um círculo, a gente tem um ponto, a gente tem vários elementos. Especificamente, nessa aula, nós vamos estudar a reta, tá? O que é a reta? Imaginem um ponto P, um pontinho P, que está em um determinado plano. A gente não sabe especificar que plano que é, enfim. Mas a gente tem esse pontinho P aí, tá? Por esse ponto P, a gente pode traçar infinitas retas. Então, eu posso vir aqui, ó, e traçar uma reta, que eu vou chamar de A, por exemplo. Letra minúscula do nosso alfabeto, hein? Chamei essa reta de A. Eu posso vir aqui por este mesmo ponto e traçar uma outra reta, ó, que vai passar nesse ponto P, que eu vou chamar essa reta de B. Eu posso vir aqui e traçar uma outra reta, C, traçar uma outra reta, D, e assim por diante. Ou seja, por uma única reta, por um único ponto, a gente pode traçar
infinitas retas. Esse único pontinho, ele possibilita que a gente trace infinitas retas sobre ele, tá? Quando a gente tem dois pontos, o que que acontece quando a gente tem dois pontos? Quando a gente tem dois pontos, eu vou traçar uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Minha reta passou, tá? Lembrando que a reta ela é infinita por dois lados. Ela passa pelo A e ela passa pelo B. Ela não começa nem termina lá. Quando eu tenho dois pontos, eu consigo traçar apenas uma reta. Então, por um ponto, eu consigo traçar infinitas retas. Por dois pontos, podemos traçar apenas uma reta. Por quê? Eu só consigo passar com essa reta pelo ponto A e pelo ponto B apenas uma retinha, não tem mais o que a gente fazer, tá? Posições relativas de duas retas em um plano. Então, imaginem esse plano alfa, tá? Esse plano alfa, a gente tem algumas possibilidades de reta aí, tá? Vamos supor que eu tenha aqui reta C e reta D. Vou nomear as minhas retas aqui, reta C e aqui a reta D. Se vocês observarem, essas retas, a gente pode estender elas, prolongar essas retas infinitamente. Elas não se cruzam, elas não têm nenhum ângulo de inclinação entre elas. É só a gente observar, ó. A gente pode prolongar o quanto quiser, elas jamais vão se cruzar, tá? Isso é o que a gente chama de retas paralelas. Então, retas paralelas, elas jamais se cruzam, tá? Não tem nenhum ângulo de inclinação entre elas. Uma outra posição entre duas retas em um plano é dessa forma. Um exemplo. Tá? Essas retas, se a gente observar, elas se cruzam nesse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto H. Tá? Chamei de ponto H. No momento que essas retas se cruzam, elas não são mais paralelas, tá? Aí nós temos o que a gente chama de retas concorrentes. Eita, escrevi preto. A gente tem o que a gente chama de retas concorrentes. Retas concorrentes, elas têm um ponto de encontro entre elas, tá? Em algum momento, elas se cruzam. Em algum momento, elas vão se encontrar ali. E, por último, a gente tem uma outra situação que eu vou colocar aqui no cantinho, que é retas coincidentes. Ó, reta A passou aqui, e aí veio a reta B e passou pelo mesmo local, ó, em cima da reta A. A gente tem aqui que a reta A e a reta B, elas são iguais, tá? Porque elas ocupam o mesmo espaço. Elas estão no mesmo espaço. Então, a gente chama isso de retas coincidentes. Coincidentes. Então, quando duas retas, elas passam pelos exatamente os mesmos pontos, a gente chama de retas coincidentes. Retas concorrentes, elas se cruzam. Retas coincidentes ficam uma em cima da outra, tá? Uma igual à outra. Bom, gente, são essas noções de retas que nós precisamos ter. Retas paralelas não se cruzam em momento algum. Retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto. E retas coincidentes, elas têm os mesmos pontos. Elas são idênticas, elas passam pelo mesmo local, tá? Bom, vocês têm atividade para fazer. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até mais.